Bem, a história dos patriarcas. A história judaica começou há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, com um personagem bíblico chamado Abrão, seu filho Isaque e seu neto Jacó. Documentos encontrados na Mesopotâmia datam entre 2.000 e 1.500 anos antes de Cristo e confirmam os aspectos de uma vida nômade chamada de Apiru, um povo nômade e pobre, um povo que era considerado arameu errante, é assim que é descrito em alguns textos da vida patriarcal, da história de Israel. Meu pai era um arameu errante, tal como descrito na Sagrada Escritura. O livro do Gênesis relata que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para Canaã, para formar um povo com uma crença no Deus único, no Deus de Israel, Adonai, o Senhor. Quando a terra de Canaã foi assolada pela fome, Jacó, ou seja, Israel, chamado de Israel, era o nome de Jacó, seu nome, depois de ter duelado com Deus, e seus 12 filhos foram para o Egito à procura, de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, de uma sobrevida. Esta mesma ida para o Egito é narrada em Gênesis 12, já antecipada em Gênesis 12, pela saga de um homem chamado Abrão. Vamos lá em Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher e que for de formosa aparência. Então esta história conta que Abraão, ele faz um pacto com Sara para que eles dissessem que Sara era, ao invés de sua mulher, era sua irmã. E aí toda a história se desenrola com um curioso, um pitoresco momento e que você pode ali procurar na leitura de Gênesis 12, de 10 a 20. Esta história conta que, no fim das contas, Abraão e Sara mentem para o faraó e conquistam do faraó benesses, e eles voltam para a terra com uma riqueza proveniente desta história embaraçosa de Abrão e de Sara. Bem, mas desculpem. Mas a história de Israel, ela não pode ser apenas entendida como a história de patriarcas e de matriarcas. Assim como Abraão tem muita importância para a teologia patriarcal, também Sara tem bastante importância. Porém, a história do povo não pode ser confundida simplesmente com a história de um homem chamado Abraão ou a história patriarcal. Bem, dentro desta história e desta teologia da terra está também a teologia da promessa, que é fruto da Berite, que nós chamamos de aliança. Deus propõe com Abraão um pacto. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, sê tu uma bênção. Abraão recebe de Deus a promessa da terra, da descendência
numerosa e também de uma vida longa, da longevidade. Tudo isso nós entendemos como sinais da bênção de Deus. Deus é um Deus que propõe uma aliança e Abraão é este que recebe de Deus esta aliança e procura ser fiel a esta aliança que Deus estabelece com ele. O termo jurídico para aliança no Antigo Testamento é o termo berit, um termo muito importante para a língua hebraica. Na história de Isaac, o filho de Abraão, nós temos o elo da história de Abraão e de Isaac com um sacrifício como um sinal que aponta a fidelidade de Abraão, sua obediência a Deus e, na teologia subjacente, ou seja, por trás deste sacrifício, uma ideia de que não poderia mais existir os sacrifícios humanos, dado que os cananeus sacrificavam as crianças aos deuses. Deus, como não sacrifica Isaque, mas sabe que Abraão é obediente a ele, então Deus interrompe o sacrifício de Isaque por causa da obediência do pai Abraão, mas para pôr um ponto final nos sacrifícios humanos. Na linha do tempo, nós percebemos a história de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José, até o ano 1500, mais ou menos, com um homem chamado Moisés, que, como disse no vídeo passado, no vídeo anterior, não faz parte, este Moisés não faz parte da história patriarcal do povo de Deus, mas da história da libertação, ou seja, a história do Êxodo, cuja teologia é uma das mais importantes porque retrata o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Abraão de uma terra para a qual Moisés levará o seu povo, libertando-os da escravidão do Egito, do faraó, das mãos do faraó, para esta terra que Deus mostrou ao patriarca, ao pai da fé, Abraão. Bem, toda esta história dos patriarcas nós podemos encontrá-la no livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta a história não apenas da aliança estabelecida por Deus com Abraão, mas também dos casamentos, ou seja, das uniões entre um homem e uma mulher, geralmente da mesma etnia, do mesmo povo, e estas uniões elas levam a considerar que o casal, o patriarca e a matriarca, eles fazem em tudo a vontade de Deus. E assim nós entendemos a história deste casal Sarai e Abrão, ou Sara e Abraão. Nesta história nós encontramos um episódio interessante que é a solidariedade, a hospitalidade de Abraão para com 3 homens estrangeiros. Além desta história, nós reconhecemos ainda a história da intercessão de Abraão para com Deus pelos homens que haviam pecado na cidade de Sodoma, evitando assim a destruição das cidades de Sodoma, das aldeias de Sodoma e Gomorra. Voltando então àquela questão do nascimento de Isaque, ou seja, o descendente de Abraão, nós temos aqui um sinal da bênção de Deus na vida
de Abraão. No capítulo 21 de Gênesis diz: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Bem, esta história, ela está, então, pode ser observada na prática de Abraão, de sua hospitalidade. Foi ao ser hospitaleiro com os 3 homens que vinham do estrangeiro, acolhê-los em sua morada, em sua tenda, oferecer-lhes um jantar, uma ceia, pedir para que Sara fosse preparar um animal, um novilho para servir como prato principal. Sara, que estava escondida destes homens, então recebe deles uma notícia de que 1 ano depois daquela ocasião ela seria mãe. Sara duvida, mas a palavra de Deus se cumpre a partir desta experiência da solidariedade hospitaleira de Abraão para com estes homens estrangeiros. Numa leitura tipológica feita pelos santos padres da Igreja, eles dizem que Abraão hospedou em sua casa a Santíssima Trindade, representada no Antigo Testamento por estes 3 estrangeiros. Daí, desta acolhida, deste acolhimento, surge a necessidade teológica e literária, bíblico-literária, de acolher os estrangeiros, de cuidar dos órfãos e das viúvas, porque estes são pessoas vulneráveis, os que mais sofrem na sociedade. Portanto, a teologia e a lei civil se unem e, unidas, formam a história deste povo que, vivenciando questões de ordem natural, de ordem de salvar a vida das pessoas, transforma-se em uma teologia. A teologia, de Israel, que propõe amparar as viúvas e os órfãos e acolher os estrangeiros. Bem, na próxima videoaula nós vamos falar um pouco sobre a história de Moisés e a história do livro do Êxodo.